Oi, gente! Bem-vindo ao Budget de Casa. Meu nome é Solange e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre investimentos. Eu vou mostrar no vídeo de hoje quanto eu recebi de dividendos no mês de março. Ainda estamos fechando março, tá bom? Então, bora lá. Então, eu tenho, como eu já falei, né, em alguns outros vídeos, eu tenho fundo imobiliário e eu tenho algumas ações. Então, eu tenho 7 fundos imobiliários e 8 ações, tá? E aí, esses fundos imobiliários, como vocês sabem, ações e fundos imobiliários é uma meta de longo prazo, né? Então, eu chamo de carinhosamente para aposentadoria, minha e do meu marido, tá bom? Então, bora lá. Eu tenho o Gari 11, que é o que eu gosto muito, é meu queridinho, que é um dos que eu mais aporto. Eu tenho hoje até março, né? Bom, porque hoje é começo de abril e eu ainda não investi nada, então é isso mesmo. Então, até março, é a atualização de março. Eu tenho 195 cotas. Nesse fundo, eu já aportei R$ 1.712,43 e eu recebo por mês R$ 13,44, tá? Ele é um fundo de tijolo. Eu tenho é o KNSC 11, que é de papel. Nele é outro queridinho. São os dois que eu mais gosto. Então, esse de papel, esse KNSC 11, eu tenho 141 cotas. Eu aportei já nele R$ 1.221,98 e ele paga, em média, R$ 11,28. Como ele é de papel e a Selic está caindo, então ele já começou a oscilar, tá? O Gari oscila também um pouquinho, mas é menos do que os fundos de papel, tá? Eu tenho o CCM 11, que é de papel também. Eu tenho 76 cotas. Eu já aportei nele R$ 668,52. Ele paga R$ 6,38. Ele é mais... Ele oscila menos. Ele é mais estável do que o KNSC. Mas eu gosto muito do KNSC. Na verdade, esses dois aqui são os meus queridinhos, entendeu? Quando eu não vou pra um, eu vou pra outro. Por isso que é os que tem mais. Mas às vezes, por exemplo, tá muito cara a cota, ou eu tenho um valor na conta, passou na conta, assim, que eu tenho disponível, eu já aporto. E aí, às vezes, eu não tenho o suficiente pra eles, aí eu aporto nesse daqui, tá bom? Esses fundos imobiliários não é indicação. Esqueci de falar, gente. Eu tô mostrando a minha carteira porque eu fiz um vídeo e perguntei: vocês querem que eu faça um vídeo mostrando quantos dividendos eu recebi? Então, por isso que eu fiz esse vídeo. E as pessoas colocaram dividendos, colocando dividendos é pra eu entender, né? Eu iria entender que vocês querem. E assim, às vezes a pessoa fala que tem fundos imobiliários e recebeu X, mas ela tem X cota, tá bom? Mas quanto ela já investiu? Então, eu deixei essas informações que quando eu tava procurando pra comprar, eram as informações que eu queria. Eu não tive todas no mesmo vídeo, entendeu? Então, assim, eu acredito que vai ficar fácil para vocês olharem qual é o fundo, quantas cotas, quanto eu já aportei nele e quanto eu recebo hoje. E aí vocês vão tirar uma média se vocês não conhecerem um fundo. Isso não é recomendação, não. Mas esses fundos, eles são bem conhecidos e eu me decidi por eles quando eu tava comprando um ano atrás, né? Que eu comecei em março do ano passado, fez um ano. Eu me decidi vendo a carteira de R$ 50 e as indicações do professor Mira. Foram o vídeo dele que fez eu decidir. Eu listei todos que ele indica na carteira de R$ 50. Acho que ele tem uma carteira também de R$ 100, por isso que tem alguns fundos também que não é base 10, é base 100, às vezes até um pouquinho mais. Mas foi por ali que eu tirei a minha base. Aí depois eu achei o Geração Dividendos, que também é muito bom, que explica assim mais a fundo, mais detalhado. E eu fico com esse... E a Finclass também, eu fiquei olhando. Mas a Finclass, eu olhei mais a montagem de carteira, tudo, do que o fundo em si. Mas hoje eles já falam, ou eu não tinha visto, né? Eles falam de fundo. Mas a escolha desses fundos foi com base na carteira do professor Mira. Carteira de R$ 50 e acho que a outra é de R$ 100. Mas foi o professor Mira, tá bom? Ele sim pode indicar, porque ele é um analista autorizado.
Por isso que aqui não é indicação, então, mas você vai e pesquise, tá bom? Então, eu tenho também o XPML11, que é um fundo de shopping. Eu tenho 6 cotas dele e nele eu já aportei R$ 615,20, tá? Ele me paga R$ 5,52. E eu até marquei aqui, ó, porque eu tava olhando os que oscila, que não oscila e tal. E esse fundo de shopping, ele não oscila. Tijolo, né, gente? Shopping, né? Então, é muito bom. É sempre o mesmo valor, até os centavos. Eu tenho o ALZR11, 44 cotas eu tenho dele. Eu já aportei nele R$ 441,75. E ele me paga todo mês R$ 3,67, tá? Ele é um híbrido. É de tijolo também, mas ele tem galpões e lajes, tá? E que mais? O KNRI11, eu tenho 2 cotas. Eu já aportei nele R$ 264,78. Ele me paga R$ 2,20. E eu coloquei aqui que ele oscila um pouquinho. Porque ele tava pagando R$ 2. Aí eu acho que, se eu não me engano, os 2 últimos meses foi R$ 2,20. E eu tenho o HGLG11. Eu tenho 2 cotas. Eu aportei nele R$ 152,09 no total, né? Esse aporte é o aporte que eu tenho no total, até março do mês passado, tá? E ele me paga R$ 2,20 e ele não oscila nem um centavo, tá? Nossa, fazer isso daqui, gente, ficou tão mais claro pra mim. Nossa, foi muito bom, muito bom. Aí, no total, eu tenho 466 cotas de fundos imobiliários e ao total eu já investi em fundos R$ 5.076,75. Nossa, nem eu sabia que eu tinha investido tanto, gente. Uau! Vocês lembrem que eu comecei em março do ano passado e eu não tinha orçamento. Ai, meu Deus, nem sei como eu fazia isso. Porque eu pegava o dinheiro sem noção nenhuma. Eu falei, não, eu vou aportar. E eu não sei vocês, mas quando eu investi, comprei as primeiras cotas, que no mês seguinte começou a pagar, e o primeiro a me pagar é o Gari, que ele paga perto do dia 5, bem no começo do mês mesmo, entre dia 5 e dia 8, é o primeiro que paga desses que eu tenho. E aí, eu fiquei tão feliz, ele me pagou R$1,99. Eu falei assim, nossa, não é fraude, paga mesmo. Aí eu tomei gosto, gente, quando eu recebi esse R$1,99, meu Deus, como eu fiquei feliz. Eu confesso que quando eu comprei as primeiras cotas, eu fiquei com receio de perder dinheiro, sabe? Nossa, fiquei com muito medo. E o meu marido ele não tava muito feliz com isso não, entendeu? Pra ele colocaria o dinheiro em outro lugar. Então foi assim, sabe, como era uma coisa nova, foi desconfortável. Aí, quando no mês seguinte, em abril, caiu o primeiro dividendo, que foi R$1,99 do Gari, falei, nossa, gente, até hoje, se vocês assistirem os meus vídeos curtos, tem acho que uns 2 vídeos lá falando da notificação dos dividendos. Gente, eu fico muito feliz. Eu muito feliz, porque assim, de graça, assim, nem injeção na testa. Lógico que não é de graça, tem que aportar lá e muito pra cair, mas assim, cai, sabe? Você coloca o dinheiro lá e depois volta um pouquinho pra você. Eu fico muito feliz, gente. Aí, como eu falei, é a longo prazo, né? Porque pra juntar esse valor aqui, 1 ano, né? Mas, gente, é muito gostosa a sensação de ver a notificação do dinheirinho caindo lá. Então, vamos agora para as minhas ações. A minha queridinha em ações é da Caixa Econômica, Seguridade, não banco. É CXSE 3. Eu tenho 43 cotas, eu já aportei nela R$672. 672,60. O último pagamento dela foi em janeiro e ela me pagou R$16,17. É a que eu mais gosto. Porque, no meu entender, é a que eu mais recebo. Entendeu? Por causa disso. Eu tenho a TAEE. Não, TAEE 4. Gente, desculpa. Eu tenho 36 cotas. Eu já aportei R$411,76. E o último pagamento dela foi em janeiro. Ela me pagou R$10,50. Essas são ações, né, gente? Então, assim, eles não pagam todo mês. Tem ações que paga. Eu não tenho nenhuma que paga todo mês. Então, vamos conversando. Vocês vão olhando aqui, vocês vão vendo se faz sentido pra vocês. Às vezes vocês até já têm, né? Que eu andei repensando. Quando eu tava fazendo
montando esse relatório aqui do meu progresso, algumas coisas deixaram de fazer sentido. E aí, ao longo do vídeo, eu vou conversando com vocês, tá bom? Então, eu tenho o ITSA4, que é a Itaúsa, que a maior parte são ações do Itaú, mas tem outros, tem Alpargatas, então, investindo em banco, mas não só em banco, foi o que eu pensei. Eu tenho 42 cotas, eu já aportei R$ 439,01. E o último pagamento foi em março, eu recebi 60 centavos de dividendo. Esses daqui são os dividendos. Eu tenho a CSMG3, eu tenho 15 cotas. Eu já aportei R$ 319,54 nela. E o último dividendo foi pago em dezembro, me pagou R$ 7,55. E ações assim, você tem um mês que ela paga, se é trimestral, bimestral ou anual. E sei lá, gente, era para dividendos. Eu nunca tinha investido em ações, né? Então, e assim, demora para ela pagar. Eu comecei em março, então para receber o primeiro dividendo demora um pouco, sabe? E aí você ouve as pessoas falando: "Não, que paga, que você vai independência financeira com ações". Pode ser, pode. Mas aí vai muito da situação que você tá, entende? Bom, naquela época eu não tinha tantas metas financeiras ou tão claras as minhas metas financeiras. Por isso que eu falei pra você que tem algumas coisas que não faz mais sentido. Eu tô repensando isso. Eu tenho a Klabin, que é a KLBN4. Eu tenho 75 cotas dela. Eu já aportei nela R$ 283,96. E o último pagamento foi em fevereiro desse ano. Eu recebi R$ 3,41. Essa também não paga muito, gente. Elas não pagam muito mesmo. Realmente a minha queridinha mesmo é a Caixa Seguridade, é a primeira. Eu tenho 46 cotas. É a que eu mais gosto mesmo. Eu tenho Banco do Brasil Seguridade, BBSE3. Não o banco, a Seguridade. Eu tenho 7 cotas, eu já aportei nele um total de R$ 268,22. O último pagamento foi em março, me pagou R$ 18,15. Março, como eu comecei investindo março, eu não tinha recebido, né? Então, assim, muitas coisas são novas. Essa ação, ela é muito boa, assim, ela paga muito bem, mas o valor da cota estava um pouquinho alto para mim. Eu comecei com fundo imobiliários, depois eu comprei também... Eu também comprei ações, mas os meus queridinhos sempre foram os fundos imobiliários. Porque, gente, lembra que aqui em casa a gente é autônomo, então a gente não tem renda estável. Então, imagina a alegria de um autônomo quando ele investe num ativo que paga todos os meses. Nossa, é uma alegria. A previsibilidade e a regularidade é uma alegria para o autônomo. Então, talvez até por isso, né? Mas, né, quando eu comecei investindo em ações, eu não tinha essa clareza, sabe? Mas não que seja errado, gente. É pro meu momento de vida, entendeu? Aqui da minha casa e da minha família, entendeu? Então levem isso em conta. Eu tenho essa, eu comprei por último, que eu investi menos. Não, a BB Seguridade. Mas eu queria ter um de banco, que falaram que banco era muito bom, bom, bom. E é bom mesmo, né? Porque banco é um setor que nunca vai mal, né? Às vezes até o banco às vezes vai mal, mas eu trabalhei em financeira por muitos anos, gente. Sabe, ver um banco levar prejuízo é muito raro. É mais fácil você levar o prejuízo do que ele. Então, eu queria ter um banco. Então, esse é do Santander. SANB4 do Santander. Eu comprei 14 cotas, foi a última ação que eu comprei. E eu aportei nele já R$ 203,76. E o último dividendo eu recebi em fevereiro, eu recebi R$ 4,27. Eu tenho outra. Eu tenho outra. É a última. É a Sanepar. SAPR4. Eu tenho 25 cotas, que eu comprei uma única vez. De uma única vez eu comprei 25 cotas. Eu aportei R$ 139,75. E vou ser bem sincero, eu não faço ideia quando foi que ela me pagou. Se é que ela me pagou. Me dá só um minuto, gente. Porque eu vou ver aqui no meu caderninho que eu anoto tudo. Quando eu compro, é nesse caderninho aqui, nesse planner que eu anoto. Mas eu não fico mostrando ele pra vocês. Por quê? Porque é uma bagunça. Nem sei se vocês vão entender. Eu ia mostrar ele pra vocês e por isso que eu até fiz as linhazinhas com canetinha pra diferenciar. Mas, gente, eu não mostrei porque realmente está uma bagunça. Então eu vou ver aqui a Sanepar, só pra eu tirar uma dúvida, porque eu acho que eu nunca recebi da Sanepar, gente. Recebi 12 centavos.
me pagou em junho. Em junho do ano passado, eu recebi 12 centavos. Foi o único valor que eu recebi. R$ 12. Gente, ela é muito boa. Você vai ver. Todo mundo falando bem dela. Mas para dividendos, gente, eu não acho bom. Porque eu quero receber. E ela quer investir. Entendeu? Estamos descompassados. Entendeu? Mas eu não sabia isso antes de investir nela, tá bom? Então, no total de ações eu tenho 260 cotas. E eu já aportei em ações 2.738,60. Uau! Nem eu sabia que tinha tanto. Nem eu sabia que tinha tanto. E, peraí, gente, deixa eu só voltar aqui. E de dividendos, vamos lá. De dividendos em fundo imobiliário, eu recebi, esse mês de março, eu recebi R$ 47,17 para 5.076,75 investidos. E em ações, eu recebi R$ 19,02. Sabe por quê? Eu acho que as ações do meu filho tá aqui no meio, pode ser. Porque é tudo junto, né? Eu é que separo aqui na carteira, então às vezes fica misturado. Então é isso, gente, que eu recebi nesse mês de março. E quantas cotas eu tenho, quanto eu já investi no total de cada fundo e cada ação, e o quanto eu recebo mais ou menos para vocês tirarem suas conclusões, ver se vale a pena, se é um momento para vocês ou não. E investir para aposentadoria, igual eu falei, longo prazo. Então, alguma coisa a gente tem que fazer, porque você não pode ficar só dependendo do INSS. E se tiver quebrado o INSS até lá, quando você for receber, entendeu? Então, tem que ter um plano B. Um plano B, um plano C, entendeu? As kitnets é o plano C. Não, eu acho que as kitnets vêm primeiro, é o plano B. E esse daqui é o plano C, da aposentadoria. E aí, eu vou mostrar também os do meu filho, né? Que às vezes fica tudo misturado. Pro meu filho, eu tenho apenas 2 fundos e 2 ações. Dos fundos, eu tenho o SPA, é bom eu mostrar, porque tem uma observação para fazer nesse mês. Eu investi para ele no SPXS11, é o de papel. Ele tem no total 27 cotas, e nesse fundo eu já aportei para ele R$ 231,59. E ele recebe R$ 2,48. E de tijolo, ele tem esse fundo, o Viewer 11. Ele tem 67 cotas. Eu já aportei para ele nesse fundo R$ 378,67. O último pagamento desse fundo foi em fevereiro. Ele pagou R$ 12,81, que é um valor anormal, porque não é isso que ele paga todo mês. Mas deixa eu falar, em março esse fundo não pagou. E ele tá com um problema, esse fundo, apesar de ser tijolo, né, que dizem que é mais seguro, oscila menos do que de papel, né? Só que esse fundo tá com um problema financeiro. Não é falência, gente, mas ele tá com um problema financeiro. Se vocês procurarem ele, vocês vão ver. E ele já avisou que ele vai ficar sem pagar dividendos até dezembro. Péssima notícia, né? Péssima notícia. Péssima notícia. Eu ouvi um vídeo do professor Mira falando sobre esse fundo, porque também é da carteira de R$ 50. Ele falou assim que não é o caso de você vender. Mas eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque eu peguei um de papel e um de tijolo para ele. Porque não tem muito dinheiro, não adianta ter um monte de fundo. Eu, às vezes, até olho... Assim, eu tenho os 7 fundos, mas eu aporto mesmo só em 2, se vocês perceberem. Aí, quando oscila muito o valor, eu vou para um outro. Mas, assim, são os 2 principais ali, os primeiros. Um de papel e um de tijolo. Então, para quem tem muito dinheiro, até pode ter mais, mas não é o meu caso. E aí, ele tem... Só fiz 2 para ele. E um não vai pagar até dezembro? Tô repensando isso, gente. É sério, tô repensando em vender, sabe? Porque até dezembro sem receber nada. Mas aí vou ter prejuízo, né? Porque acho que um monte de gente deve estar pensando como eu. Então o valor deve estar caindo. Vamos ver o que acontece. Vou estudar isso. E quanto eu vou pagar de imposto, se é que eu vou pagar imposto, se vai ficar prejuízo, vamos ver. E de ação para o meu filho tem o Bradesco, Banco Bradesco mesmo, que é o BBDC4. Ele tem 17 cotas. Eu já aportei para ele nesse fundo R$ 273,84. E em março ele pagou 27 centavos. Essa ação, ela paga 1 centavo para cada cota.
banco, gente. Então, sei lá, fico pensando nisso também. Vamos. Chegamos ao final do primeiro trimestre, então esse é analisar, ver o que faz sentido, ver o que não faz. Por isso que eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu tava em processo de fechamento. Porque ainda tô analisando isso, né? O que a gente segue pra alcançar as nossas metas do começo de ano, pra chegar nelas, né? O que ainda está de acordo com as nossas metas. E aí eu tenho, ele também tem o CMIG, CEMIG, se não me engano, 3. Ele tem 13 cotas e já aportei R$ 194,61. E o último pagamento foi dezembro, pagou R$ 1,89. E esse daqui paga todo mês, esse daqui não, tá? Mas esse valor de 1 centavo, por exemplo, o fundo imobiliário paga certinho todo mês, tirando esse daqui, né, gente? Ah, me fizeram uma pergunta. Um rapaz fez uma pergunta num vídeo sobre fundo imobiliário, que ele tava pensando em. Não, mentira. Foi uma moça, uma fofa. Ela me perguntou que ela tinha muito receio de fundo imobiliário e que se era perigoso investir. Não foi perigoso exatamente o que ela falou, mas se era seguro, acho que foi que ela perguntou. Se era seguro. Aí eu falei pra ela: olha, se você tivesse me perguntado um mês antes, em fevereiro, eu ia falar que com certeza é muito seguro. Mas depois do que aconteceu com esse fundo aqui, aí eu já não vou garantir tanto. E aí expliquei desse fundo aqui que eu tinha comprado já no comentário, né? Eu expliquei para ela que tinha comprado esse fundo e esse fundo não ia pagar. Então assim, eu nunca vi isso acontecendo. Se alguém viu, deixa aqui nos comentários para mim. Devo me preocupar? Não. Sabe? Mas então é isso. É isso. Esses são os investimentos do meu filho. E aqui tem de 2025, né? Que pro meu filho eu comecei em maio. Pra mim eu comecei em março. E aí pensando, né, já que é a longo prazo, quem sabe paga a faculdade dele, né, gente? É o que a gente espera. É o que a gente espera. Então aí eu fiz separadinho, né? Aí em fevereiro eu não investi nem pra mim nem pra ele. Porque janeiro foi mal. Janeiro foi com os dividendos, foi o que sobrou, sabe? Então foi o que eu recebi. Em março eu ainda não coloquei aqui, que foi da mesada dele, né? Acho que foi desse ano que a gente começou a dar mesada. Mas é isso, gente. E aí, quanto recebeu, tá vendo? Bem pouquinho. E esse daqui nem recebeu, né, gente? Esse daqui, ó. E aí? Vou ficar com isso? Então, com base nesses investimentos. E aí, com base na meta que nós temos de investimento, meta a longo prazo, para ele, que é receber R$ 50, que é a mesada dele, os fundos pagarem R$ 50, que é o valor da mesada, e para nós começar com recebendo R$ 100 de mesada. Ah, eu nem foi 50, olha, foi receber 20. É que a mesada dele era 20 antes. Mas já tá 50, já tem que mudar alguma coisa. e pra gente receber R$ 100. Porque eu quero realmente um salário mínimo, vamos dizer, um salário mínimo seria uma aposentadoria do INSS, né? Imagina esse valor dobrado, seria a minha aposentadoria do INSS, um salário mínimo para mim, um salário mínimo pro meu marido. Mas a gente chega lá, né, gente? Só que demora um pouco. Então, pensando nessa meta aqui, que são os fundos e as ações, eu realmente, gente, não sei se faz sentido eu ainda ficar com as ações, porque eu pensei assim, e se eu tirasse as ações e pegasse o valor, desconta, né, o que teve lucro tem que pagar a DARF, né, pro governo, o que teve prejuízo não pagam, mas assim, já teve prejuízo, né, porque algumas, as que teve, que eu tô em lucro, aí esse valor aqui já aumentou, porque valorizou as cotas, né, valorizou a ação, então já esse valor já aumentou. Então, tirando o imposto que eu teria que pagar para o governo, o que sobraria? Será que não seria mais interessante eu investir aqui? Eu não tenho tanto assim, é 2.700, mas é 2.700. Vamos supor que eu pagasse, não sei, tá? Eu preciso fazer essa conta do imposto a pagar, tá? Se vai ter lucro ou prejuízo na venda de cada ação. Eu acho que se fosse para escolher, eu ficaria só com a da Caixa, gente, e venderia todas as outras. Ó, Klabin é muito boa, mas não é boa para dividendos, não paga. A Sanepar, então, seria a primeira que eu venderia, a primeira. E esse do Banco do Brasil Seguridade também é muito boa, mas eu acho que focar aqui, que é o que eu quero, que é o que eu pretendo, acho que faria mais sentido para as metas que eu tenho hoje. Eu tô estudando isso, gente. Se alguém já fez isso, ou alguém tem um conselho para me dar, eu aceito, tá? Eu realmente preciso colocar na ponta do lápis e ver se compensa ou não. Mas se vocês tiverem algum comentário para mim, eu agradeço, tá bom?
Então é isso, gente. Mostrei pra vocês os fundos que eu tenho, as ações que eu tenho. Ai, meu marido, gente, chegou aqui fazendo barulho. Ai, meu Deus, chegou do trabalho mais cedo, gente. Ih, acabou o expediente. E ele tá com uma dor na perna, então eu vou deixar ele no sofá um pouco descansando, tadinho. Mas então, esse foi o vídeo para mostrar dos dividendos e as ações que eu tenho, quais eu tenho, quanto eu já aportei de dinheiro e com o valor que eu tenho investido nelas, quanto eu recebi. Aí vocês vão ter uma noção, sabe? Se você ainda não investiu, quanto você receberia por aqui, você faz uma base. Você tem uma noção de valores, que eu procurei tanto alguma coisa assim para ter noção de valores, tá bom? Então é isso, gente. Dá o seu like no vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Que eu vou respondendo. Eu demoro, mas eu respondo, gente. Se inscreve no canal para ir acompanhando. Agora sim, o próximo é o planejamento financeiro de abril, que já está pronto. Só que como eu tô em fechamento de trimestre, então eu queria trazer esse daqui primeiro, tá bom? Então, beijo, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Bom feriado. E até breve. Tchau!